Depois de tantas mudanças políticas, fiscais, econômicas, ainda é importante dolarizar parte do meu patrimônio? É isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Andressa Bergamo, sou sócia fundadora da AVG Capital, que é um escritório de investimento e também sou assessora de investimentos. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema que para mim é muito importante e muito gostoso de se conversar, que é sobre a dolarização de parte do seu patrimônio. Então fica atento que tem muita coisa importante. Agora segue o canal aqui, já curte o vídeo e fica atento que vão sair muitos vídeos sobre esse tema ainda. Se existe um erro estrutural que muitos investidores brasileiros cometem, é concentrar praticamente todo o patrimônio em uma única moeda, o real. Isso não é uma opinião ideológica, é matemática, história econômica e gestão de risco. Dolarizar parte do seu patrimônio não é apostar contra o Brasil, muito pelo contrário, é proteger o patrimônio em um mundo que é globalizado. Vamos começar com os fatos. Lá no ano de 2000, o dólar custava cerca de R$ 1,80. Hoje ele gira em torno de R$ 5, 6 reais. Isso significa que ao longo de aproximadamente 25 anos, o real ele perdeu algo próximo de 70% a 80% do seu valor frente ao dólar. Ou seja, quem tinha o patrimônio exclusivamente em reais viu a sua moeda perder poder totalmente de compra internacional de forma estrutural. Esse movimento ele não é pontual, ele reflete um padrão comum das economias emergentes. Então, moeda mais volátil, mais sensível a crises fiscais e políticas e também com tendência histórica de desvalorização no longo prazo. Isso não é uma crítica ao Brasil, mas é uma característica macroeconômica de países emergentes. Agora, um outro ponto importante é a concentração geográfica, né? Então, quando a gente fala assim, o Brasil, ele representa menos de 3% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos, ele representa 25% do PIB global. Quando o investidor, ele mantém praticamente todo o seu patrimônio no Brasil, ele está concentrando uma fração muito pequena da economia mundial, né? Então, além disso, as maiores empresas, quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, biotecnologia e inovação, elas estão listadas majoritariamente fora do Brasil. Quem investe apenas no mercado doméstico acaba exposto basicamente aos bancos, commodity, energia e o varejo local. Então, quando você dolariza parte do seu patrimônio, o investidor ele passa a acessar empresas líderes globais, mercados mais profundos, ambientes institucionais muito mais estáveis e setores que não existe na mesma escala dentro do Brasil. O dólar, além disso, ele continua sendo a principal moeda de reserva global, representando cerca de 60% das reservas internacionais dos países. Ele é a moeda usada no comércio hoje internacional, a gente sabe disso. Na negociação de commodities, ele também é usado e também a maior parte das transações financeiras globais é sempre o dólar. Nos momentos de crise, o capital, ele tende a buscar segurança. Isso aconteceu em 2008, que a gente viu na crise financeira global. Aconteceu em 2015 no Brasil, aconteceu em 2020 na pandemia e também em diversos episódios de instabilidade fiscal e política. Então, ter parte do patrimônio dolarizado funciona como um hedge natural, né? Aquela segurança, uma proteção cambial que você pode compensar as perdas em ativos domésticos. Quando o Brasil passa por ruídos políticos, questionamentos fiscais, o aumento da percepção de risco que a gente está vendo agora, inclusive, a gente vê a bolsa cair, os juros subirem, o dólar disparar. Ou seja, quando os ativos locais sofrem, a parcela dolarizada tende a se valorizar em reais. Isso é gestão de risco inteligente. Não é só questão de prever crises, mas é de estar preparado para caso elas venham acontecer. Porque o patrimônio relevante, ele precisa de mecanismos de proteção, não só investimento puro. Muita gente acredita que está diversificada só porque possui diferentes CDBs, fundos e também alguns títulos públicos. Mas, na verdade, se todos esses ativos estão denominados em reais, eles continuam dependentes da mesma política fiscal, da mesma dinâmica econômica e também da mesma moeda em si. Dolarizar é sair do risco exclusivo do Brasil. Então, há também a questão de poder de compra internacional, porque quem viaja, que consome produtos importados, pensa na educação lá fora, né, no exterior, ou simplesmente que deseja preservar o padrão de vida global, está exposto de alguma forma ao dólar. Se a moeda americana acaba subindo 30%, o custo de estudar fora, de viajar, de consumir esses bens importados, sobe na mesma proporção. Então, ter parte do patrimônio dolarizado protege essa capacidade de consumo internacional também. É muito importante reforçar uma coisa, que dolarizar não significa abandonar o Brasil. Vou sair daqui. O Brasil, ele oferece os juros historicamente elevados, né? Então, a gente tem essa oportunidade em renda fixa, em renda variável,
Mas assim, não faz sentido estratégico manter 100% do meu patrimônio concentrado aqui. As grandes famílias, elas patrimoniais, enfim, e os investidores institucionais, normalmente eles trabalham com percentuais que variam ali de 15 a 40% do patrimônio fora do país, dependendo do perfil, tá? Mas depende também dos objetivos, do tamanho do patrimônio. Isso não é especulação, não, é planejamento. Também é fundamental entender que dolarizar não significa só comprar dólar em espécie. Então vou comprar uma moeda e guardar. Dolarizar pode envolver fundos internacionais, compra de ETFs globais, bonds em moeda forte, fundos multimercados com exposição cambial, estrutura offshore, enfim, tem uma infinidade de alocação estratégica que a gente pode fazer. Um dos maiores erros é esperar a crise chegar para buscar essa proteção cambial, e é o que mais eu vejo acontecer. O investidor brasileiro, ele só procura o dólar quando o noticiário já está negativo, o câmbio já disparou, tudo já aconteceu. Mas a dolarização estratégica ela deve ser feita em momentos de estabilidade, com planejamento e com disciplina. Quando as pessoas menos esperam e se planejam, é o momento da gente começar a pensar nesse mercado lá fora. O patrimônio grande, ele não reage ao medo, né? Ele se antecipa sempre aos riscos. Então, em resumo, manter 100% do patrimônio em reais significa concentrar todo o seu risco em uma única moeda, em um único país, em um ambiente único fiscal e político também. Então, dolarizar parte do seu patrimônio é uma forma de você preservar o poder de compra, reduzir os seus riscos, você acessar também oportunidades globais de crescimento. A questão não é se faz sentido ter exposição internacional ou não, mas é qual o percentual que é adequado para essa realidade de cada investidor. Porque crescer patrimônio, ele é importante, mas proteger é essencial, né? E esse é o meu trabalho, esse é o trabalho que eu faço aqui na VG, com todos os meus clientes, com os investidores, porque a gente pensa aqui não só no hoje, né? Não só como as coisas estão acontecendo, mas o que isso tudo pode impactar no futuro. Então, assim, a proteção do que a gente construiu até agora é fundamental. E se você continuar 100% dentro de um único país, isso é um risco tremendo, porque qualquer coisa, qualquer instabilidade que aconteça dentro do Brasil, você está correndo um único risco. É a mesma coisa que você pegar todo o seu dinheiro e colocar num único CDB, por exemplo, de um único banco. Então, se aquele banco tiver algum problema, você vai perder 100% do seu patrimônio. Então, você ter essa exposição em outra moeda te dá muito mais vantagens, muito mais atratividade lá fora, né, com essas empresas em crescimento. Fora que a transparência dessas empresas lá fora, quando a gente fala de mercado de renda variável, é absolutamente mais eficiente do que no Brasil. Então, assim, se você tem dúvida ainda de quanto você deve colocar de investimento lá fora, como você pode começar a fazer esses investimentos lá fora, pode me chamar aqui, me manda uma mensagem, me procura, eu vou te ajudar a organizar essa sua vida financeira lá fora. Hoje é tão simples de você abrir uma conta, basta você, no seu próprio aplicativo do seu celular, do seu banco, você já consegue no mesmo dia, conta no BTG, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente abre uma conta internacional no mesmo dia, e no mesmo dia você já consegue fazer um câmbio, pagar uma taxa de transferência, né, de câmbio muito mais baixa que o mercado, porque a gente também tem umas facilidades com a mesa, e aí a gente consegue fazer um planejamento financeiro para você lá fora, junto com os nossos especialistas internacionais. Então eu espero que você entenda a necessidade, a importância de você ter parte do seu patrimônio dolarizado e que você comece a se planejar aí financeiramente para os próximos passos, abrir sua conta, fazer sua viagem tranquila, que você sabe que tem uma reserva de emergência lá nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, onde você quiser. Eu tô aqui para te ajudar, caso você queira. Já se inscreve nesse canal aqui, curte esse vídeo, ainda a gente vai falar muito sobre esse assunto. Se você tiver interesse em saber mais, também me procura, me manda uma mensagem que a gente vai te ajudar. Eu e minha equipe vamos abrir a sua conta e dar todos os passos para você conseguir ter um patrimônio dolarizado.